Olá, eu sou o pastor Leandro Dávila, sou pastor da Congregação Ministério Bíblico da Fronteira. Está situado aqui em Uruguaiana, na Avenida Marechal Setembrino de Carvalho, 549. E hoje eu estou aqui para responder uma das perguntas que costumeiramente me fazem quando estou conversando com as pessoas. E a pergunta que fazem é: pastor, o senhor acredita em ministério pastoral feminino? E a minha resposta sempre é clara e categórica. Eu respondo que eu não acredito no ministério pastoral feminino. E eu respondo dessa forma porque quando eu leio as Escrituras, eu não vejo nenhum texto que defenda a tese de que a mulher pode ser pastora, ok? Quando eu leio as Escrituras, eu vejo que Deus ele estabeleceu um padrão, ok? Quando Ele constrói todo o universo, todas as coisas, Ele coloca um padrão, ok? E funções para cada coisa. Quando Ele cria o homem e a mulher, é da mesma forma. Ele coloca um padrão tanto no homem como na mulher. Esse padrão é a sua imagem, a sua semelhança. Mesmo o homem sendo imagem e semelhança e a mulher sendo a imagem e semelhança de Deus, ambos têm funções diferentes. Homem tem uma função, mulher tem outra função. Isso é estabelecido e isso é claro de ver quando tu lê as Escrituras. O homem ele foi feito para cuidar, cultivar, dominar todas as coisas ali, e a mulher foi feita para auxiliá-lo, ok? Esse é o padrão criacional de Deus para todas as coisas, inclusive para funções entre homens e mulheres. Quando nós falamos ministério pastoral, nós vamos para as Escrituras e nós vemos um padrão também nessa questão, nesse assunto. Deus estipulou que a função de liderar a sua igreja do homem e não a mulher, ok? Quando nós olhamos isso, quando nós vamos para o Antigo Testamento, nós olhamos para a nação de Israel, Deus escolheu homens para serem os sacerdotes. Nós não temos sacerdotisas lá, nós temos sacerdotes. Obviamente que nós temos ali, por exemplo, mulheres que foram famosas por causa de serem escolhidas pelo próprio Deus para auxiliarem o povo, como por exemplo Hulda, Débora, foram juízas. No entanto, elas não eram sacerdotisas. Ser juiz naquela época era um serviço civil, não religioso. Ok? Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós temos Jesus Cristo ali escolhendo seus, e nenhum deles é mulher. Os 12 são homens. Mesmo que existisse mulher seguindo Jesus, ele ainda assim resolve escolher 12 homens. Quando nós passamos para Atos dos Apóstolos, quando os discípulos eles se reúnem para escolher alguém para colocarem no lugar de Judas, escolhem Matias, um homem, não mulher. Que estivessem ali mulheres que tivessem visto Jesus, e essa era um dos pré-requisitos para ser um dos apóstolos, ok? Ter visto Jesus. Quando nós caminhamos um pouco mais para Atos, capítulo 6, se eu não me engano, as viúvas ali estão sendo esquecidas na hora da distribuição alimentícia. Os apóstolos, então, ele diz, escolham 7 homens que cuidem dessa questão, não mulheres. Quando Paulo, ele vai e começa a fundar as igrejas, ele estipula presbíteros para cuidarem da igreja. Quando nós chegamos das cartas pastorais, 1 de Timóteo, 2 de Timóteo e Tito, fica muito mais claro ainda. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, ele estabelece pré-requisitos para quem quer ser bispo. Capítulo 13, ele já começa dessa forma: aquele que aspira o episcopado, boa obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, e aí vem uma lista de pré-requisitos, ou seja, homem, bispo, ok? Não bispa, certo? Não pastora. Então, quando nós seguimos a leitura da primeira carta de Paulo a Timóteo, mais adiante ele vai estabelecer um pré-requisito que só o homem pode ter para ser pastor, para ser bispo. Ele diz que o homem, ou aquele que aspira ao episcopado, ele precisa ser marido de uma só mulher e que governe bem a sua própria casa, porque se não governar bem a sua própria casa, ele não pode governar a casa do Senhor ou a igreja do Senhor. Ou seja, ser líder da igreja requer que seja líder da casa, da família. Portanto,
O homem recebeu essa função de Deus para ser o líder, o cabeça da esposa, da família, e a esposa então auxiliando ele. Ok? Esse é o padrão estabelecido por Deus para a liderança da igreja. Mulher, ela não pode ser pastora, não pode ser bispa, não pode exercer autoridade de homem sobre a igreja. Senão estaria se contrapondo ao que a Escritura está dizendo. Mais para frente, Paulo ele vai continuar dando os pré-requisitos, listando o que o homem deve ter para ser um bom líder, para ser alguém aprovado para a liderança de uma igreja, para ser pastor. Certo? Quando nós chegamos, quando nós voltamos um pouco ali no capítulo 2 de 1 de Timóteo, e é interessante que está tudo dentro de um contexto. O capítulo 2 de Timóteo, ele vai falar que ele quer que os homens orem em todos os cantos, de mãos levantadas, orando pelas autoridades, pelos reis. Quando chega na parte da mulher, ele diz, eu quero que as mulheres se vistam decentemente, sem colares, sem tranças, com modéstia. Ou seja, Paulo está dizendo que as mulheres elas não devem ir para um culto público de forma extravagante, mas tem que ser discreta. E aí mais adiante ele vai dizer, eu não permito que a mulher ensine, mas que aprenda em silêncio. Ok? Aprenda em silêncio. Eu não permito que a mulher exerça autoridade. E aí ele explica, ele dá o motivo pelo qual ele ensina isso. E aqui deixe-me parar um pouco para falar uma coisa. Algumas pessoas argumentam de que esse texto era apenas para a época de Paulo e Timóteo. Porque tinham muitas mulheres que eram prostitutas e tal, e aí tinha o templo da princesa, da deusa Diana, aquela coisa que envolvia ali Éfeso. No entanto, Paulo ele apela para uma fundamentação teológica criacional. Preste bem atenção. Paulo, ele apela para fundamentar o seu ensino algo teológico e criacional. Mas não só criacional e teológico. Ele traz duas características para a sua fundamentação. A primeira é criacional. Ele fala, não permito que mulher ensine ou exerça autoridade de homem, porque primeiro foi feito Adão e depois Eva. Então não é uma questão de que era só para aquela época, porque se fosse só para aquela época, Paulo falaria, ele deixaria claro, ok? Mas o apelo dele é para a ordem criacional, primeiro foi feito Adão e depois Eva, ok? Ou seja, é atemporal, a fundamentação bíblico-teológica para dizer que a mulher não pode ser pastora e que essa função está para o homem é uma fundamentação quando Deus faz Adão primeiro e depois faz Eva. Essa é a fundamentação de Paulo e essa deveria ser a nossa fundamentação. Depois tu pode abrir a tua Bíblia em 1 de Timóteo, capítulo 2, e você pode ler até o capítulo 3. E você vai ver como o contexto é esse que eu estou lhe dizendo. E aí, depois de fundamentar com esse aspecto criacional, ele insere a questão da doutrina da queda. Olha só que interessante. Não permito que a mulher ensine ou exerça autoridade sobre o homem, porque primeiro foi feito Adão e depois Eva. Porque Adão não foi enganado, e sim a mulher. Paulo ele traz esses dois aspectos para fundamentar, essas duas verdades, na verdade, bíblicas para fundamentar a tese, ou a verdade, o fato de que a mulher ela não pode exercer pastorado. Isso está para o homem e não para a mulher, ok? Mas deixe-me dizer uma coisa, isso não tem nada a ver com o homem ser mais intelectual do que a mulher, do que o homem ser mais capacitado que a mulher, do que o homem ser mais inteligente que a mulher, do que o homem ser mais do que qualquer outra coisa do que a mulher. Não, não tem nada a ver, ok? Diante de Deus, homem e mulher como indivíduos são imagem e semelhança dele. Têm o mesmo valor, mesma dignidade, são iguais para Deus. Mas como eu disse no início da nossa conversa aqui, mesmo que homem e mulher são a imagem de Deus, existem funções diferentes.
O homem foi dado fazer uma coisa, a mulher foi dada fazer outra coisa. E nessa questão de pastorear a igreja do Senhor, essa função foi dada para o homem e não para a mulher. Ok? Então, quando me perguntam se eu creio que a mulher ela pode ser pastora, eu digo que não. Essa é a minha resposta clara e categórica. A mulher ela não pode ser pastora. Ok? Isso foi dado para o homem. Mesmo que existam mulheres muito mais capacitadas, ainda assim a função não foi dada a ela, foi dada ao homem. Por quê? Porque primeiro foi feito Adão, depois Eva. Porque Adão não foi enganado, e sim a mulher. Veja, a fundamentação teológica para afirmar que o homem é pastor e a mulher não pode ser pastora, está relacionado com a criação, a ordem da criação, o padrão que Deus estabeleceu na criação. Se nós prestarmos atenção no que a Bíblia está dizendo, nós não vamos cair no erro de dizer, não, isso é do tempo de Paulo, porque na época de Paulo tinha muitas mulheres que faziam e exerciam autoridade sobre os homens. Não, mas a fundamentação de Paulo não é essa. A fundamentação de Paulo tem a ver com a ordem da criação e o momento da queda. Ou seja, isso é atemporal. Envolve o tempo de Paulo, envolve o nosso tempo. Portanto, mulher, ela não pode ser pastora. E eu quero enfatizar aqui, as mulheres, elas sempre foram importantes para o povo de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo. No Antigo Testamento, como eu já disse, nós tínhamos Uda, Débora, Ana, nós temos várias mulheres que inspiram devoção a Deus, mas elas não foram líderes. No Novo Testamento, nós temos aquelas mulheres que acompanharam Jesus no seu ministério. Nós temos Maria Madalena, nós temos Maria, a irmã de Lázaro. Nós temos a própria Maria, mãe de Jesus. Nós temos a Priscila. Quando nós lemos lá o último capítulo de Romanos, Paulo ele lista várias mulheres. Trifena, Trifosa, nós temos Febe. Todas essas mulheres auxiliaram no ministério de Paulo. Paulo não diz em nenhum momento que elas foram ministras, que elas foram pregadoras, que elas foram pastoras, em nenhum momento. Nós temos ali em Filipenses capítulo 4, quando Paulo pede para que Evódia e Sintique voltem a ter harmonia entre elas. Paulo não fala que elas eram ministras, mas Paulo fala que elas cooperaram no ministério. Ou seja, cada um tem a sua função. Se formos sinceros, leitores da Bíblia, da palavra, nós vamos verificar que isso é verdade. Ok? Então, eu quero deixar aqui mais uma vez um convite para você. Nós estamos aqui na Avenida Marechal Setembrino de Carvalho, 549. Okay? Você pode chegar, pode conversar comigo. Nós ficaremos felizes em receber vocês para estarem conosco. Então, Deus abençoe você e um forte abraço.